Estruturas de terreiro, vamos dar uma olhadinha sobre elas, falar sobre elas, depois da nossa linda vinheta. Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento, pelo menos até o dia 10 de novembro de 2019, o nosso desafio dos 100 vídeos. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote, o pai de santo do templo do terreiro Sete Montanhas do Brasil, localizado na Praia Grande, Baixada Santista, estado de São Paulo. O dia das giras e o endereço está aqui na descrição do vídeo. aderitosimões.com.br é a minha plataforma de ensino. Você pode entrar lá e assinar, fazer os meus cursos. Hoje vai ser mais complicadinho, por quê? Eu vou falar das estruturas de terreiro, vou falar de algo um pouco mais extenso, estou sentadinho, devagar, vamos lá trabalhar esse assunto. Bom, aderitosimões.com.br já foi dito, tira do meio, vamos para um quadrinho mental aí. Essa é a nossa lousinha de aula e nas estruturas de terreiro nós podemos colocar dentro do nosso esquema, eita, vai para lá, volta para cá, o congá, cruzeiro das almas quando existe, tronqueira, quarto de santo, firmezas no caráter geral. Congá, cruzeiro das almas, tronqueira, quarto de santo, firmezas. Todo terreiro pode ter essas estruturas ou tem algumas. Porém, congá, tronqueira e firmezas, todos têm. Cruzeiro das almas, alguns. Por exemplo, lá na Casa de Lei do pai Alan Barbieri, tem o Cruzeiro das Almas. Ele trouxe da tradição dele. Eu aqui tenho quarto de santo. Tem um quarto. Como assim quarto de santo? Tem um cômodo que tem as firmezas e os assentamentos da direita. É o quarto de santo. Onde nós temos ali as estruturas de Xangô, as estruturas de anjo de guarda, meu e da minha esposa, as estruturas específicas que são da minha coroação, todos no quarto de santos. Em alguns locais é chamado de Ibalê, ou Casa das Almas. Só que em outro terreiro, Casa das Almas é aquela casinha onde ficam os pretos velhos relativo às almas e o encaminhamento das almas, as curas e toda a linha que trabalha com almas, como se fosse linha das almas, tá? É um outro assunto. Nesse caso, também pode ser uma estrutura. Ali naquela lista, poderia ter uma a mais, a casinha das almas. Normalmente tem ali duas imagens de um preto velho e uma preta velha. Isso é de uma casinha mesmo, onde você cultua, por exemplo, o Baluaê, pretos velhos e toda a sorte de almas, entidades incorporantes. Ou, em alguns terreiros, só o Baluaê e almas junto com pretos velhos. Ou seja, encaminhamento de almas, acendimento de vela para os antepassados, para toda essa questão, tá? Já no cruzeiro, temos o cruzeiro também das almas, onde em alguns terreiros faz-se o encaminhamento das almas, acende-se velas como se fosse no cruzeiro de cemitério, faz acudimento de Obaloaê ali diante dele e alguns procedimentos de descarrego também. Firmezas, conseguiu entender? Posso passar? Vamos voltar aqui e te falar. Eu vou colocar aqui embaixo, travar ali, só falar disso aqui. Cruzeiro das Almas. Alguns terreiros possuem essa estrutura como parte integrante do corpo de estruturas espirituais materializadas dentro do seu terreiro. Quando eu falo dentro do seu terreiro, quer dizer dentro da propriedade deste terreiro, ou em alguns casos, na residência do pai ou da mãe de santo, como por exemplo, tronqueira e assentamentos de direita, junto ao quarto de santo. Volta aqui para mim para eu poder te explicar melhor. Viu que eu coloquei uma sequência de estruturas?
Congá, Cruzeiro das Almas, Tronqueira, Quarto de Santo, Firmezas em geral, Casinha das Almas em algum, para colocar a mais aqui. Por que você não está entendendo em alguns momentos? Não é só didática ruim que eu tenho, os caras falando mal de si mesmo, né? Assina meu curso, eu estou péssimo em didática. É que no Teoria do Sacerdócio tem um começo, meio e fim. Isso vai sendo explicado, a gente vai subindo esses assuntos. Por isso que é importante curso, por isso que o YouTube é complicado dar curso, certo? Por isso que tem plataforma, tá? Entendeu? A sequência tem um método para explicar. A gente está aqui no meio, explicando coisas avançadíssimas. Teologia, mistérios de Exu, teoria do sacerdócio, existe um caminho para chegar até aqui. Por isso que alguns de vocês não estão entendendo. Como assim Cruzeiro das Almas dentro do terreiro? Como assim propriedade do terreiro dentro do terreiro? Como assim gente que vai colocar em casa? Vocês são malucos? Não. Na parte em que nós falamos em terreiros compartilhados, ou quando nós vamos em terreiros avançados, como por exemplo, Santuário Nacional da Umbanda, existem locais com mesinhas e pequeninos congás ali previamente montados, que não são o seu congá, em que as estruturas dos terreiros, dos pais de santo e das mães de santo que vão lá, estão em suas casas, em seus próprios terreiros. Quando nos deslocamos também para as matas, o congá também não está lá, e o trabalho ocorre. A tronqueira está lá no terreiro. Então, ter uma tronqueira em lugar diferente do culto pode acontecer, e eu explico nessas aulas como isso pode acontecer de maneira habitual ou como a ida nas matas de maneira intermitente. É possível trabalhar dessa forma. Muitos pais e mães de santo trabalham dessa forma, principalmente lá no santuário. Não tem um espaço, não tem grana para manter uma mensalidade. Então, de forma quinzenal ou mensal, vão até essas estruturas do Santuário Nacional de Umbanda e ali praticam a sua Umbanda. Ou tem terreiros junto a centros esotéricos, a locais específicos que tratam de espiritualidade, e em uma das salas, uma vez por semana, toca a sua gira, sem problema nenhum também. Tronqueira, congá, estruturas estão nas suas próprias residências. Cada um sabe onde o calo aperta e como dá para fazer. Em alguns terreiros, os terreiros compartilhados, temos um ou dois congás em que um ou mais pais de santo ali trabalham. Em Curitiba, acho que é terreiro do Pai Maneco, se não me engano, tem um dos maiores terreiros do Brasil, porque eles juntam vários terreiros para tocar um só. Foi construído diversos locais de culto, não tantos assim diversos. Vai falar, não, tem quanto? 15, 20? Se não me engano, 3 ou 4, ou 2 ou 3, em que tem um principal e tem outros locais em que filhos de santo, que têm a missão sacerdotal, tocam seus próprios terreiros dentro do terreiro matriz. Se fosse aqui, por exemplo, na minha tradição, nós tocaríamos lá na tenda espírita Santa Rita de Cássia. Como é que funciona? Simples. Segunda-feira toca um, terceira-feira toca outro, pai ou mãe, também com seus filhos. Quarta um, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim você tem a semana toda com pais de santo relacionados e vinculados à mesma tradição, assim como eu tenho um pai, tenho irmãos de santo, tenho a minha avó de santo. Se tivéssemos um lugar só, tocaríamos no mesmo lugar. Como é que faria congá? Congá, a estrutura, é lá da minha avó, que ela é a tradição, ela é a raiz, tradição é outra coisa, a raiz da nossa tradição. E assim, as coisas que eu teria ficariam lá no meu próprio terreiro, ou teríamos um lugarzinho em que eu teria a minha tronqueira lá com a minha chavinha, eu teria junto ao Ibalê com a minha chavinha, como se fosse ali terreiro de candomblé, onde teria uns roncós, aí teria o meu no lugar de um orixá. Foi quase que idiota essa referência, mas se você conhece um pouco da estrutura de candomblé, você conseguiu entender, certo? Muito bem, explico melhor no curso Teoria do Sacerdócio, adertsimões.com.br. Aqui nós estamos falando das estruturas de terreiro. Entendeu mais ou menos a estrutura em local diverso da...
da mata ou do local onde está sendo feito aquele rito, entendeu que é possível, entendeu que mesmo assim existe um fundamento e dá para se manter o axé. De qualquer forma, não se tem terreiro, não se tem uma estrutura que se possa praticar umbanda, no meu entender, tá? Seu pai de santo fala outra coisa, seu pai de santo tá certo, eu tô errado. É ele que comanda a tua coroa e ele sabe o que está fazendo. É congá, tronqueira e as firmezas. Aí de um caráter geral, cada terreiro vai ter uma firmeza. Em alguns terreiros, acrescenta-se Casa das Almas, Cruzeiro das Almas, Quarto de Santo. Lembrando, eu tenho Quarto de Santo, não tenho Cruzeiro das Almas, não tenho Casinha das Almas, mas tenho Quarto de Santo. Já o Alan não tem Quarto de Santo, mas ele tem Cruzeiro e Casinha das Almas, certo? Muito bem, volta para lá. O que isso aqui, essa listinha é? São partes do corpo do terreiro. Vou repetir, são partes integrantes do corpo do terreiro. Você tem 2 braços, 2 pernas, ou tem perna, tem braço, tem cabeça, tem tronco. Nessa estrutura tem ossos, tem sangue, tem a sua musculatura, você tem seus órgãos, cada um com sua responsabilidade ou especificidade que formam o teu corpo. O congá, Cruzeiro das Almas, a tronqueira, o Quarto de Santo, as firmezas em caráter geral são a estrutura do teu terreiro ou do terreiro em si. Braços, órgãos internos, tronco, cabeça, perna, tudo isso são as estruturas do terreiro. Essa lista compõe o corpo físico que representa o espiritual e que nos traz o axé dentro do terreiro. Conseguiu entender bonitinho? Quer ver? Dá uma olhadinha. Essas são as partes, é o corpo físico que representa o espiritual e que nos traz, além da representação, portas de acesso interdimensionais. Qual dimensão? Dimensão espiritual para a dimensão material, tá? Por isso interdimensional, não é que vai vir de outro planeta ou nada, não. Qual a dimensão? Espiritual para a dimensão material, certo? Interdimensional, tá? São dimensões diferentes. O congá, como nós já falamos, é uma estrutura que vai abrir e firmar portas espirituais de vários planos. Como assim? Você tem lá no congá diversas mini firmezas. Então, se o congá é uma parte, o congá também é dividido em outras partes. A sua mão é parte do seu corpo e os dedos compõem parte da sua mão. Então nós podemos dividir as divisões de o terreiro como um todo, como um corpo completo. Tem um congá. O congá tem estruturas segmentadas, como por exemplo, a parte de Pai Oxalá, a parte de Iemanjá. Tudo isso forma um outro corpo chamado de congá, o local que considera-se o norte religioso da direita dentro dos terreiros, onde nós temos estruturas e também cortinas etéricas ou materiais que são abertas para a realização do culto. Essas cortinas etéricas ou materiais fechadas mantêm, fecham, cuidam, protegem o axé ali trabalhado, com pedaços dos pontos de força de cada orixá e também das entidades que estão ali no congá. Otás ou ocultás ali no próprio congá, para todos ou para um ou outro, flores, folhas, pembas, imagens, velas, pemba já falei, porque a pemba ralada e a pemba comum, e diversas outras estruturas como sementes, assim por diante. São várias ervas, são vários momentos, são várias formas, como conchas, tigelas com águas e assim por diante, que estão ali no congá, formando essa estrutura chamada de congá. Lá na tronqueira, local de culto e armazenamento das estruturas de Exu, Pombagira e Mirins, assentamentos de firmeza. Já falei sobre assentamentos de outros terreiros, já falei sobre congá, já falei sobre uma porrada de coisa, desde 2014 falando sobre isso. Nós temos as divisões também dentro da própria tronqueira. Até mesmo no Cruzeiro das Almas, se você tem aí firmado e bem feitinho no seu terreiro, nós temos as divisões, degraus, onde você colocará as velas,
nós temos o próprio cruzeiro, nós temos dentro ali algumas imagens que podem ou não ser colocadas em diversos degraus ou não, normalmente são 3, depende do primeiro, segundo e terceiro, você pode subdividir com funções em cada um deles e assim por diante. O quarto de santo ou ibalê, você tem estruturas em que você coloca o assentamento da direita, o plantio, caso você não consiga ou não possa fazer no meio do terreiro. Temos também ali firmezas de vários outros orixás e também firmezas que fazem parte do processo iniciático do Pai de Santo, no meu caso, estruturas que eu trouxe da minha coroação. Todo lugarzinho, toda estrutura, toda essa lista tem sua subdivisão. E isso é essencial para a manutenção do terreiro. Isso é essencial para trabalhar o próprio terreiro. Essa aula é parte integrante também do que nós falamos para pedir licença aos guardiões de fora da rua, parte integrante também dessa aula. E em sequência, esquinas de acesso, calçada do terreiro, porta de entrada dos consulentes e médios, área da consulência e área de trabalho, que eu posso abordar em um outro vídeo. Tudo isso faz parte de um fio condutor que traz o axé, que traz a firmeza, que mantém a estrutura do terreiro em pé, com saúde espiritual, para acolher filhos de santo e manter todos bem integrados. Consegue compreender que por essas explicações o terreiro é muito maior do que os filhos de santo têm na cabeça? Porque eles chegam, às vezes trocados, às vezes se trocam ali no próprio vestiário quando tem ou no banheiro, tocam a sua gira e vão para casa. O terreiro é muito mais do que isso. Você como pai ou como mãe, que por uma razão ou outra, não importa, não tem ideia do que nós estamos falando nessa lista. Você tem o seu congazinho que foi feito ali com algumas imagens, não entendeu flores, folhas, estruturas como águas, pembas, velas, a manutenção semanal. Cruzeiro das Almas você nunca ouviu falar? Puxa, tronqueira, assentamento, eu não faço ideia. Puxa, quarto de santo, esse negócio de candomblé? Não é negócio de candomblé. Firmezas em geral, mas que raios é firmezas em geral? Se tem isso na sua cabeça, você está com um grande problema, vai aqui a dertsimões.com.br, faz a teoria do sacerdócio, tem tudo muito bem explicadinho. Não estou aqui vendendo, eu estou aqui já antecipando e sabendo o que você vai pensar. Ih, rapaz, eu estou tocando gira lá em casa, estou cheio de probleminha e eu acho que está faltando alguma coisa que eu estou vendo ali. Firmezas em geral, por exemplo, porteira, balaio de Obaloaê junto ali acima dos consulentes, a porteira dos médiuns, caso tenha outra porta de entrada, como eu tenho aqui, ponto de ordem geral ou coroa planetária, despacho de Exu, que é uma estrutura que nós colocamos constituída com velas e também bebidas para serem despachadas ao final do terreiro, a própria condução, como é que se faz, etc, estão colocadas no teoria do sacerdócio, tá? De novo, eu não estou aqui falando, vai lá fazer, só faz quem precisa, só faz quem não teve os ensinamentos fora do curso, só faz quem quer, não é obrigatório, não é obrigatório. Então vamos fazer o seguinte, cadê? Amanhã vamos falar um pouquinho sobre esquinas de acesso, tô falando, nem coloquei, sobre esquinas de acesso, calçada do terreiro, porta de entrada dos consulentes e médiuns, a área da consulência e área de trabalho. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Então, até amanhã. Se você quiser mais conhecimento, assina adertsimões.com.br. Um grande abraço, até amanhã e tchau.